tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é Consim Problema dentro da conviviologia. Como vocês veem, isso não diz respeito a vocês, tá certo? Mas vocês, diz respeito a vocês indiretamente devido ao convívio com as outras pessoas. Por exemplo, vocês convivem comigo, eu sou uma Consim Problema para muita gente aqui, tá certo? Então, é aquela pessoa, homem ou mulher, explicitamente complicada nas relações sociais, sendo o foco permanente de desconfortos, pertúrbios e constrangimentos para si própria, vivendo segundo as imposições naturais de convivência na vida humana. Agora, a recalcitrância na antipatia, a intransigência, os hemisférios cerebrais graníticos, a antirreciclagem intraconsciencial, a compreensão paciente, a intercompreensão indispensável, o autodesconhecimento do megatrafar pessoal, a ignorância quanto à existência da proexologia, os surtos corriqueiros de desatinos presenciados, as dissonâncias cognitivas, as diferenças dos níveis conscienciométricos, a ficha conscienciométrica da Consim Problema. Aí nesse ponto aqui está faltando um hífen aqui no fim. A ficha evolutiva FEP da Consim Problema. A convivência problemática, o problema do convívio cronicificado, o problema interpessoal mal parado, a problemática social, e por aí vai. Nós nos referimos aqui, tem 20 sessões aí do detalhismo, e no fim nós falamos, as pessoas em geral e as personalidades públicas em particular, sempre precisam saber conviver cosmoeticamente, de modo mais próximo, com alguma categoria de Consim Problema. Você convive com alguma Consim Problema atualmente? Onde? Em casa? No trabalho? Na vizinhança? Às vezes em todos esses lugares, depende da pessoa, né? Agora, esse verbete é o 1042, tem 3 páginas, tem 40 logias, e esse tem 13 máximos. Ele está um pouquinho pesado. E ele ainda pode ser aumentado. Por exemplo, binômio, as leis e as síndromes, isso tudo aí pode ser aumentado ainda. E eu vou responder aqui algumas perguntas. Estamos, eu e minha esposa, acompanhando as tertúlias. Observamos uma mudança negativa no comportamento de algumas pessoas que se tornaram problemáticas. Eu só não entendo isso. Isso tem que ver com as tertúlias? É alguém daqui? Ela não está falando aí, eu não sei o que é isso. Como proceder? Pratico EV diariamente e tenho procurado exteriorizar energia e desejando o melhor para a evolução de todos. Estou agindo corretamente? Sim, você está agindo corretamente. Agora, a coisa mais séria é o seguinte, você está numa crise de crescimento em matéria de evolução para conhecer as pessoas. O seu processo conscienciométrico está aumentando. Você está começando a ver aquilo que você não via antes. Essas pessoas, às vezes, todas eram assim, mas você não via antes. Então, só agora que descobriu, né? Achou. Outra pergunta. Na segunda linha de parafatologia, o autoencapsulamento. Qual a relação entre a Consim Problema e o autoencapsulamento? É a Consim Problema que está encapsulada patologicamente ou quem vive com ela deveria se encapsular de forma homeostática? Aí depende do gabarito de quem está observando. Uma Consim Problema, às vezes, você pode encapsular se ela vai à sua casa, por exemplo. E você pode encontrar com ela na casa dela, você se encapsula e vai, que aí não tem problema nenhum. Às vezes é necessário alguma coisa nesse sentido. Uma outra coisa, a Rosa não está aqui agora não, né? Tá? Ah, está aqui? Ah, chegou. O que eu queria falar é o seguinte, existe aí um sexteto que está trabalhando lá com as inclusões, que está fora de série. É bom você, é um hepteto, são 7. Rosa, Suzane, Ami, Marlene, Igor, Will e Flávio. Quando você tiver algum problema, junta os 7. Guarda esses 7 nomes e pede para a turma. Que eu já vi que quando junta 4 deles, 5, quase sempre sai alguma coisa nova. Tá certo?
É bom submeter o mesmo assunto para todos eles, que isso aí vai ajudar. É a turma de pesquisa aí que faz adições ao meu texto. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Vocês viram que eu sempre contava aqui, de vez em quando eu conto, aquele caso que lá em Uberaba, no meu consultório, acontecia de tudo. Então, um dia, chega o cara de madrugada chorando as mágoas e totalmente bêbado. Tinha caído um raio, pegou a cerca e matou 26 reses. Agora, está aqui. 16 bois morrem atingidos por raio em fazenda no interior de São Paulo. É o meu caso lá. Agora, veja, ninguém nunca morreu tanto igual aquele meu caso, de 26 vezes. Esse aqui é 16, ó. Eu ganho desse com 10. Estou só falando que isso aqui é da agora, é coisa recente. Saiu no jornal agora. A Cecília trouxe dos jornais agora. Agora, outra coisa. Outro assunto que eu falo aqui. Relatório defende idade penal de 12 anos na França. Quer dizer, se tem um problema da idade penal, tem que ver o processo da menoridade também. Eu sou favorável que diminua isso mesmo, que chega lá num teto. Então, agora, aqui o processo na França já é um negócio sério. Um relatório realizado por um comitê de especialistas, entregue nessa quarta-feira, a ministra francesa da Justiça, Rachida Dati, defende a aplicação de penas de prisão a partir de 12 anos de idade na França para adolescentes que cometerem crimes. Você vê que as coisas estão mudando mesmo por causa do processo com os réus, e todo mundo está mais maduro. Aquele negócio, por exemplo, a menina de 9 anos já dá à luz, é um negócio sério. Eu estou lendo isso aqui, tudo indica que o que eu li está certo, mas como você é uma francesa e está aqui, eu posso passar para você, é Rachida Dati, possivelmente é isso, mas o nome é Rachida Dati, porque deve ser de base muçulmana, né? Uma outra coisa, o Max não está aí não, né? Se chegar o Max, eu quero falar com ele, viu? Você lembra disso, por favor? Eu quero entregar aqui um negócio de uma revisão que eu fiz aí no material que eles vão imprimir. Tá certo? Você quer falar? Faz favor. Eu vi que o seu jeitão que você estava querendo falar, tá vendo? Eu queria entender melhor, aqui na fatologia, sexta linha, a ficha evolutiva da Consim Problema. Sim, o que você quer saber? Quero entender mais profundamente como que é essa ficha. A primeira coisa, se ela é problemática, quase sempre ela não tem ainda nem noção que existe uma ficha evolutiva. Começa por aí, isso já cria problema. Se ela, por exemplo, é uma Consim Problema que esteja aqui conosco, ela é da AVA, tá certo? Então, às vezes, ela até sabe dessa ficha, mas a ficha dela deve estar um pouquinho sem azul, né? Deve estar no vermelho, alguma coisa de saldo, alguma coisa tem. Então, o que eu quero é chamar a atenção para isso, porque aqui, quando eu falo Consim Problema, não é só para quem já sabe o que é Consim Problema, é para aquela também que não sabe, que vai acabar sabendo. Porque eu estou dando várias visões ou abordagens dos perfis das consciências. E essa aqui é uma coisa comum. Esse negócio de pessoa-problema é muito comum por aí afora. De modo que é importante mostrar. Agora, a ficha evolutiva deve ser um pouco furadinha, né? É mais um BO, né? Se a pessoa... é mais um BO. Sabe o que é BO? Como que funciona, como que se pesa, né, os itens da ficha de uma pessoa, uma Consim Problema que, por exemplo, chega, que tem afinidade ali com as deve nossas ser ideias. uma parte bem vermelha e grande, tudo de interprisão grupo karma. Os processos marginais, as coisas mais sérias, tudo consta, né? Entende como é que é? Aquele problema o processo da desafeição, a inimizade, isso tudo entra nessas fichas. Nada disso é escondido, não. Como que a pessoa pode ponderar se ela é um problema? Se, por exemplo, ela causa inveja ou causa repercussão, perturba. Não, isso pessoas. todo mundo causa. Mas como que até ela Jesus pode pesar Cristo arranjou um coisas? traidor no meio dos amigos dele. Ele, com toda a boa vontade de menino, porque ele era uma criança grande, né? Jesus Cristo era uma criança grande. Mas como é que ela pesa? Se isso é dela ou se isso é de fora, realmente, nesse caso?
Não, o problema todo é o seguinte, ela mesma examinar é muito fácil a pessoa ver. Para vocês, por exemplo, é muito fácil você ver se é pessoa problema ou não. Isso de causar problema para os outros, isso faz parte do serviço. Você quer maior problema do que eu causo para os outros? Por isso que eu falei que eu sou uma consciência em problema. Mas veja, esses meus problemas são positivos. É crise de crescimento que eu causo. A maioria aqui, ó, são causadores e geradores de crise de crescimento nos outros. Principalmente nos seus galhos da sua árvore genealógica. Para cima e para baixo, presta atenção. Você está um galho lá no meio da árvore, unida à haste, é o tronco da árvore genealógica. Você está mexendo para cima e para baixo. Gente que nasceu antes, gente que nasceu depois de você. Isso aí é problemático. Outra coisa, numa família de 17, você vai ver um monte de gente problema. Não tem saída. Uma família de 17 membros, não é isso? O que mais? Só mais uma questão aqui, para passar para outras pessoas. Na página 16, no detalhismo, na interaciologia. A interação mega-problema alheio, mini-problema pessoal. Eu entendi, mas eu queria que o senhor aprofundasse. O mega-problema alheio e o mini-problema pessoal. Por exemplo, isso aqui é muito comum. As questões, por exemplo, numa dupla evolutiva, existe uma porção do duplista que tem lá uns parentes que estão com um problema enorme na família. Aquilo vai acabar repercutindo no outro que não é da mesma família, mas que é duplista. Então, aí a interação é o contágio, a contaminação devido ao convívio. Isso faz parte do serviço. Então, o problema grande lá fora pode atingir a pessoa aqui dentro. Por tabela. É de modo indireto. Está entendendo? Tem lógica isso para você? Agora, pensa bem assim. A questão da dupla evolutiva. A mulher tem um problema com a família. Aquilo vai influir no esposo. Você está entendendo como é que é? Por quê? Vai mexer com a mulher, vai mexer com o esposo. É por tabela. Então, isso aí não tem jeito. Às vezes, o problema de uma família, por exemplo, um cunhado, às vezes, cria um problemão. Não é isso? Então, isso tudo tem que ver. Outra coisa são os primos. Tem até aquela afirmação internacional que diz, né? Para quem Deus não deu filho, o diabo deu primo, deu outras coisas, não é assim que eles falam? Deu não sei o quê. Você está entendendo como é que é? Isso é coisa do interior. Agora, isso é muito antigo, parece que esse negócio é de milênios aí. A quem Deus, mas eles mudam isso um pouco. A quem Deus não deu filho, o diabo deu alguma coisa. Você está entendendo como é que é? Agora, a prima é um deles que às vezes acontece. Mas pode ser outras coisas, né? Deu sobrinho, por exemplo. Porque sobrinho é que geralmente é que são mais cuidados, né? A mamãe morreu, fica com a outra, é a tia que cuida, então dá sobrinho. O mais comum em Minas Gerais, eles usavam mais, era sobrinho. Dentro dessa expressão popular, entendeu? Agora, tudo é isso que você está perguntando, eu estou te falando o que é, né? Mas fala ali, ó. Seu Valdo. A dúvida é o seguinte, dentro da Consim Problema, o que seria o primeiro movimento para a gente assumir os nossos valores ou reconhecer as nossas falhas? As duas coisas. Porque é somente com seus valores que você vai acabar com suas falhas. Agora, a coisa mais séria é levar, se você tiver dificuldade de avaliar, é levar para o discernimento. Você perguntar para você, eu sou bom para discernir, para distinguir o quê? Tem mulheres, por exemplo, que são ótimas para distinguir cores, mas elas não sabem nada sobre emoção, sobre sentimento. Elas não têm distinção de sentimento. Entendi. Embola tudo. Mas são ótimas em cor. Sabe a gradação do bege, de tudo quanto é jeito. Você está entendendo como é que é? Então, isso é um autodiscernimento secundário. Né? O problema é ver o prioritário. Tá.
Na página 16, trinomiologia, eu queria aprofundar um pouquinho mais em trinômio da paracicatriz psicossômicas, vínculos mnemônicos e gatilhos retrocognitivos. Olha, paracicatriz psicossômica é aquilo que vem na paragenética da pessoa, são das retrovidas dela. O vínculos mnemônico é aquilo que a pessoa lembra, é aquilo que eu chamo da retrocognição. Ela às vezes lembra, porque quase sempre, a maioria das pessoas tem retrocognições, são as patológicas, aquelas que vincaram demais a pessoa, marcaram. E os gatilhos retrocognitivos, o que é que você faz no gatilho? Por exemplo, você está no lugar, uma consciência vem, descobre, identifica você, aquilo ali pode ser um gatilho mnemônico, vai fazer a pessoa lembrar. Na questão, por exemplo, de certas crises epiléticas, gramal, às vezes tem uma aura. Essa aura é a hora que aproxima a consciência do passado dela. Aqui desencadeia o processo. Ela às vezes vê o preâmbulo daquilo, quando está começando a introdução do processo, e ela entra em crise, devido à irritação do sistema, entende, neurológico. Uma outra questão é o seguinte, a paracicatriz. Se eu tenho uma ferida e isso cicatriza aquele marco que fica no meu psicossoma? Não, aquilo, quando você limpa a situação, não tem mais cicatriz, você não vai pensar nisso. Aquilo, você não pensa mais no assunto. Pensa bem, quando uma pessoa deixa de pensar, ela pensa bem, quer dizer, ela não vai pensar mais ruim naquilo que não presta. Ela esquece aquilo, ela superou, ela ultrapassou, ela já fez o overcome, ela dominou o processo, tudo dominado. Agora, quando a pessoa ela começa ainda a lembrar das coisas, porque ainda tem culpa no cartório. Entende? Mas no caso, a paracicatriz, na verdade, enquanto existe ainda tem alguma coisa. É alguma coisa que está quente, está, vamos dizer, viva. Entende? Às vezes são brasas debaixo da cinza. É assim que o povo gosta de falar. Brasas sob as cinzas. Às vezes é isso que a pessoa tem. Agora, por aí, ela vai ver quais são os problemas que ela tem. Esse é um processo de identificação do problema. É o diagnóstico. Isso é a consciencioterapia. Mas até um certo ponto é conscienciometria pura. A análise disso, para a pessoa ver como é que é. A autoconscienciometria vai ser uma coisa que, doravante, vocês querendo ou não, vocês vão chegar nisso. Pode até mudar o nome de tudo aqui que eu uso, mas vocês vão ser obrigados a se reexaminar. É uma autoavaliação periódica. Isso faz parte do serviço. Quando a gente se submete, no caso, a consyncobaia, na verdade, a gente está mexendo com as nossas paracicatrizes, de alguma forma? Tá. Você está começando a assuntar a sua condição. Você está fazendo a autoprospecção de você. E as pessoas estão ajudando. Outra coisa, nunca pense que aquelas pessoas que estão na plateia do consyncobaia, que você é a consyncobaia, que elas estão ali por acaso. Às vezes são justamente aquelas que já consertou tudo. Aqui, tem gente que era inimigos figadais. Figadais é mais do que o fígado. Você sabe como é que é? Então o negócio é terrível. Agora, isso tudo acabou. Hoje em dia, as pequenas desavenças que tem entre os cognopolitas, elas são mais superficiais. Se nós formos relatar as tragédias sofoclianas, de 1 milênio, 2, a situação era muito pior. Isso tudo, então, acalmou. Agora, o que é engraçado, você pode falar assim, mas como? Como é que é? A gente fez curso intermissivo juntos? Sim. Uma porção de vocês foi pego a laço na base da manada, né? Nós todos somos assim. Entendeu como é que é? É o grupo, a turma. Você está entendendo? A gangue, no caso aí seria a gangue, né? É uma gangue evolutiva.
Então aqui nós estamos lustrando todo mundo, enxaguando todo mundo, burilando, sabe como é que é? Dando um jeito, né? Enfim, não é uma produção evolutiva, não é bem isso, não é uma maquiagem que nós estamos fazendo, não, é para valer. Entende? O negócio é mais sério. Professor Valdo, na definologia, o senhor coloca que a consciência problema é aquela pessoa, homem ou mulher, explicitamente complicada nas relações sociais, mas existe também aquela consciência, que ela não demonstra, mas ela tem uma perturbação e a gente sente devido ao processo do parapsiquismo. Mas ela é explícita para quem sabe enxergar. Ah, tá. Então, ela é escondida para o boboca. Entendi. Mas para quem sabe enxergar, a gente vê logo. Quem está acostumado a ver a aura da pessoa, você sabe logo quem é que tem a complicação. Entendi. Agora outra coisa. Complicaçõezinhas, todo mundo tem. O que a gente quer dizer aqui são as complicações que já pesam na balança, já são pedras do caminho, já criam atribulações, não só para a pessoa, como em torno dela. Então, ela realmente é problemática. É aquilo que o senhor fala, que às vezes a pessoa pesa no ambiente ou a pessoa não pesa no ambiente? Seria aqui para nós, por exemplo, vamos falar franco, o Ava, ele minimiza isso. Ele acaba com isso. A cariação praticamente conserta isso. Aqui tem gente que fez a cariação e que está ótimo. A cariação é uma bênção. A classificação do AVA é uma bênção para a pessoa. A consciência terapia é uma bênção. O processo da consciência cobaia é uma bênção. A cariação é uma bênção. Tudo isso é importante. Agora, as pessoas de início, elas não entendem nada disso. Que a hora que você afeta o ego de alguém, todo mundo pula. Agora, depois é que vai serenando, assenta a poeira, a pessoa pensa. Outra coisa, a maioria dos nossos erros, todos eles existem por falta de reflexão. Agora, ó, vou te falar aqui, lembrando um negócio que um aparador uma vez me falou. Eu perguntei para ele assim, você faz autoavaliação de quando em quando? Ele falou assim, não, eu não faço autoavaliação. Aí então, antes que ele falasse isso, espera, você quer dizer então que o seu ato já é uma autoavaliação? Eu falei assim, é isso mesmo. É no ato. Se você for pensar isso, tudo muda. Nós estamos caminhando para isso. A maioria aqui ainda não é assim, não. Vamos falar franco. Autoconsciência e simetria em cima, a maioria não é assim. As pessoas aqui ainda agem, se conduzem, se comportam, quer dizer, a etologia ainda não é avaliativa. Agora, etologia avaliativa. Isso começa onde? Para mim, os lampejos disso começam com a dispersidade. Tem lógica para você? Vou. Agora, por exemplo, um evoluciólogo, ele já é assim o tempo todo. Gente, só pensa uma coisa, um evoluciólogo avalia os destinos, a destinação, o caminho, a conduta de milhares. Se ele não conhecer a autoavaliação dele mesmo e do caminho dele, como é que ele vai conseguir fazer isso? Durma com um barulho desse. Ele não consegue. Então, veja, o processo da autoavaliação do evoluciólogo já é automático. Ele já faz tudo com uma avaliação adredemente planejada, planificada. Não tem lógica isso para vocês? Tem. Pode dar para estender melhor essa autoavaliação um automática. A autoavaliação automática eu não entendi direito. Ele automaticamente já... Pois é. Todo o ato dele já é... Todo o ato dele já tem uma avaliação. Por quê? Ele já está com o hábito, uma rotina natural dele de avaliar tudo. Então, aquilo que antigamente para ele era priorismo, hoje é uma pré-avaliação, mudou tudo. Esse é o melhor tipo de apriorismo que tem. Nós todos estamos caminhando para ser cada vez mais apriorista, mas eu não gosto de falar nisso, porque o apriorismo que nós falamos é sempre o patológico,
que o povo ainda não chegou lá. Sim, a priorismo. Mas vai chegar um ponto que isso não é mais apriorismo, é outra coisa. É uma autolucidez permanente. É um apriorismo positivo, mas mesmo nas ciências, por exemplo, a matemática é priorística no sentido positivo, senão é priorismo positivo. Agora, isso tem lógica? Faz sentido para você? Faz isso? Sovaldo, só para complementar, aqui mesmo no A mesmo. Sim. Na tertúlia da retrospectiva decenal, o senhor colocou uma sequência, né, que seria o FIEX, complexo e desperticidade. E tem no verbete que o senhor já expôs, que é os 5 ciclos, né? O senhor coloca uma ordem diferente. Ah, sim, mas isso é para chamar a atenção do processo. Tá. É isso que eu quero trazer. Uma hora ainda vou trazer um verbete para